nos dê um coração, Pai, que realmente, Senhor Pai, não fique pairando, Senhor Deus, por este mundo e apenas vendo como coisas, Senhor Pai, distantes, Senhor Pai, ó Deus, etéreas para nós, as coisas maravilhosas, espirituais em Cristo, que está sentado à tua direita nos lugares celestiais. Em vez disso, Senhor Pai, em vez dessas coisas serem distantes, realmente todos aqui, ó Deus, estejam assentados em Cristo, em lugares celestiais, e como é ordenado a nós, pensando nas coisas que são do alto, ó Deus, e não nas que são da terra, de tal maneira que tudo que a gente veja na terra seja interpretado, Senhor Pai, ó Deus, por como nós vemos as coisas, Senhor Deus, desse lugar tão elevado, que são os lugares celestiais, como quando numa montanha, Senhor Pai, ou no avião nós podemos ter uma visão ampla, Senhor Pai, que quem está lá embaixo ou na terra não pode ver, ó Deus, que lá dos lugares elevados em Cristo, Senhor Pai, nós possamos ver, tocar, ó Pai, e usar esta vida de uma maneira, Senhor Deus, que as pessoas ao nosso lado, Senhor Deus, realmente acreditem, vejam, Senhor Pai, como o Jonathan Edwards diz, que nós somos um enigma para o mundo inteiro, porque o mundo pode ver, Senhor Pai, que nossos corpos são como o de todos os outros. Nós, Senhor Pai, também gememos junto com a criação, ó Deus, nossa vida, Senhor Deus, aqui em nossos corpos estão se esvaindo, envelhecendo, e o mundo pode ver, Senhor Pai, que não há diferença, Senhor Deus, entre a tristeza que entra na sua porta e na nossa, ó Deus, a calamidade que entra em sua porta e que entra em nossas famílias, a doença que chega, Senhor Pai, ó Deus, em suas casas, e a doença que chega na nossa, os problemas, enfim, Senhor Pai, a morte que entra na casa deles e também entra na nossa. O mundo pode ver, Senhor Pai, todas essas coisas, mas nós seremos um enigma para o mundo, porque, Senhor Pai, eles não podem ver o que nos sustenta, o que sustenta a nossa alegria, o que sustenta a nossa paz, o que sustenta o nosso deleite, o que sustenta um coração não murmurador em nosso peito, o que sustenta, Senhor Pai, ó Deus, o nosso semblante, Senhor Deus, nos dias mais sombrios, nos dias, Senhor Pai, ó Deus, finais das nossas vidas. Nós queremos, Senhor Pai, nós queremos que todas as pessoas, Senhor Pai, impulsionadas por Ti, a olhar para nós e veem as mesmas misérias comuns da maldição que está sobre esse mundo, está sobre nós, a nossa casa, que eles realmente fiquem tão, Senhor Pai, surpreendidos por haver uma esperança em nós, que, como Pedro diz para aquele povo sofrido, as pessoas perguntam qual é a razão, porque eles não podem ver, Senhor Pai, eles podem ver as misérias, as tristezas comuns, mas não podem ver a razão, porque em nós há uma esperança, há um gozo, há uma alegria indizível, e aí nós possamos dizer, Deus, sem isso, Senhor Pai, tudo que dissermos, Senhor Deus, parece para o mundo placebo, como é, Senhor Pai, todas as filosofias humanas, Senhor Pai, todo o pensamento humanista falam muito sobre tantas coisas, sobre alegria, paz, gozo, aproveitar a vida, mas estão todos tristes com o decair, ó Deus, desse mundo que foi entregue à futilidade, dos seus corpos, do mundo à sua volta, e por mim o pavor da morte, e por fim o pavor da morte. Mas quando vem em nós essa esperança, Senhor Pai, essa coisa, Senhor Deus, que eles não podem ver, apesar de verem as misérias, ó Deus, eles possam ver que há uma esperança verdadeira, e que há, Senhor Pai, alguma fonte que alimenta isso, invisível aos olhos humanos. E então o Teu Espírito abra soberanamente os olhos de quem Tu quiseres, nessa obra soberana que é como o vento que sopra onde quer, e então eles possam ver também o que agora vemos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos tomar da ceia hoje, né? E quando tomamos da ceia, nenhum cristão pode dizer
que a palavra de Deus diz: olha, o pastor não entende, não entende porque eu sou uma pessoa que tenho esse problema, tive essa infância, tive aquela infância, tive esses pais, tive essa criação, tenho esse temperamento, tenho aquilo outro. Se uma pessoa toma da Santa Ceia, ele diz que é uma nova criatura. Ele diz que as coisas velhas passaram. Ele diz que ele está ligado para sempre em Cristo. Quando ele toma da ceia, ele diz que ele nada mais é do que um galho da videira, que toda a vida que vem para ele, que todas as coisas que estão fazendo ele produzir aquele fruto de paz, alegria e todo o fruto do Espírito, não vem de suas capacidades, nem da sua criação, nem do seu ambiente, nem do mundo, nem da cultura, vem da videira. A videira que está tirando todos os nutrientes necessários e fazendo o galho realmente florescer e dar frutos. Portanto, nenhuma desculpa: eu sou humano, eu tenho esse temperamento, eu tive esses problemas, tenho esses traumas e tive essa criação, tive esses pais. Pode ser realmente um argumento para quem toma da Santa Ceia, porque a pessoa está dizendo que está sentada com Cristo nos lugares celestiais. Ela está dizendo que ela era cega e agora vê. Ela está dizendo que o Deus desse século cegou ela por muito tempo, mas agora não cega mais, e que agora ela está contemplando a glória de Deus na face de Cristo. Portanto, ela realmente não se parece em nada com as outras pessoas que trabalham com ela, estudam com ela e vivem com ela. Então, o que é a vida cristã? Se eu tomo da ceia, eu digo: eu tenho essa vida. Eu tenho essa vida. Jesus disse que Ele daria a vida que jamais seria arrebatada. Não é? Eu te dou a vida eterna. E o que é a vida? Eu acho que é o melhor resumo para nós ceiarmos de uma maneira que evidencia a realidade de quem nós somos, para que o comer do cálice, o comer do pão, tomar do cálice não seja uma mentira nesta manhã e nem nunca. Não é um bom resumo da vida cristã. E várias vezes na Bíblia há essa grande história do que Deus está fazendo e do que resulta disso em nossas vidas, mas há pequenos resumos. Não é? E antes de tomar da ceia, eu quero que um desses resumos esteja em nossas mentes. Paulo diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, sejam constantes na oração. Isso é Romanos 12:12. Tem versos muito fáceis de nós gravarmos, não é? Primeiro é o seu endereço, não é? Romanos 12:12. Segundo é a sua brevidade. Segundo é a profundidade que tão poucas palavras contém um mundo de mensagens profundas aqui, de sermões para nós, de meditações em nossas casas. Alegre-se na esperança. Que alegria e que esperança é essa? Sejam pacientes na tribulação. Que utilidade teria a ideia da paciência numa vida sem tribulação? E sejam constantes na oração, exatamente por causa dessas coisas anteriores. Então, nesse versículo 12 está a descrição da vida cristã, a descrição de quem toma a Santa Ceia, de quem realmente é um com Cristo, a descrição de quem deixou as coisas velhas ficaram para trás, que Deus fez isso, fez dele uma nova criatura. Alegria na esperança, paciência na tribulação e constância na oração. Então é claro que no contexto mais amplo de Romanos, nós sabemos o que é isso, e nós sempre precisamos do contexto, porque nós podemos pegar palavras e dar a elas significados mundanos. A igreja tem feito isso, e quando a igreja faz isso, ela passa a ser uma fonte de engano. Quando a igreja pega a palavra alma e dá a definição que o humanismo dá de o estudo da alma, é óbvio que estão falando sobre coisas totalmente diferentes, porque a definição de alma para as duas coisas não tem nenhuma relação.
Mas aí os cristãos fingem que aquilo está falando sobre a nossa alma, de fato. Então, definição é sempre fundamental para nós, e é só no contexto amplo de Romanos inteiro que a gente sabe o que Paulo está dizendo quando ele diz: alegria na esperança, paciência na tribulação, constante na oração. Essa alegria está em Cristo. Não é alegria como o mundo definiria a alegria. E quando ele fala então sobre alegria na esperança, essa alegria está em Cristo. Essa esperança está em Cristo, essa paciência vem de Cristo, e essa tribulação é sempre com Cristo. E essa oração constante é por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, através do qual nós temos acesso ao Pai. E você vê que nada então é desconectado de Jesus, portanto nada pode ser verdade aqui para quem não é regenerado, para quem não está em Cristo. E por isso que nós contamos com todo o poder que vem de Cristo para essas pessoas. Por isso não pregamos sobre nada que o homem pudesse ser, experimentar, ter sem Cristo. Portanto, se alguém diz: eu não tenho Cristo, então realmente nenhuma dessas coisas aqui é para ele, nem essa alegria, nem essa esperança, nem essa paciência, e nem esse acesso ao Pai. E quando a gente volta ao versículo 12, tudo isso opera em nós amor a Deus, deleite em Deus, que se estende à igreja e aos outros, querendo que eles tenham um vislumbre, porque o amor sempre quer o melhor, um vislumbre dessa mesma glória para os outros. Então, antes de falar sobre tribulação, esperança, alegria, resistência e oração, vamos conectar tudo isso com o foco principal dos versículos 9 a 11 aqui desse capítulo, que é quando Paulo começa a falar sobre a parte prática, como resultado de todas as doutrinas que ele realmente colocou para nós, como em outro lugar, né? Lutero chama Romanos de o Evangelho, do que aqui em Romanos. E a gente viu como nós devemos ele vai começar essa parte prática: abominar o mal e apegar o que é bom, e que isso é a essência para o amor. E o verso 10 intensifica esse chamado ao amor com fortes palavras, porque quando não somos mais centrados em nós mesmos, esse amor a Deus, ele transborda de nós para os outros também. Então ele diz: amai-vos no 10 uns aos outros com afeto fraternal. E então ele mostra como o amar transborda no anseio de dar honra e não receber honra, de dar e não receber. Esse amor dele em nós flui assim. Por isso, pessoas que reclamam muito da igreja porque elas se sentem pouco amadas, elas se colocam num lugar muito distante dos filhos de Deus, porque o amor que ela está falando dos outros, definido aqui, é algo que sente um anseio muito maior de dar honra do que de receber. E quase sempre quando as pessoas falam isso, elas estão reclamando porque elas não estão recebendo. Elas estão dizendo que elas de fato não fazem parte do que está acontecendo aqui. E a gente pode voltar no versículo 11 no outro dia para falarmos a respeito disso, já que isso é recorrente. Mas Paulo diz que isso faz a gente revelar um zelo, um fervor e um desejo e energia suficiente para viver para Cristo no mundo. Então, quando a gente chega no versículo 12, nós temos o tema dominante do amor tocando em nossos ouvidos, e essa é a essência da vontade de Deus lá no verso 2.
E é por isso que nós devemos ser transformados na renovação das nossas mentes. Nossa mente natural está num ambiente totalmente impróprio aqui em Romanos. É como se te colocasse agora em Marte. Você não foi feito para Marte, nem Marte para você. Portanto, você, assim que é colocado lá, está morrendo. Você está morrendo porque seus pulmões não foram feitos para aquele lugar, seu organismo não foi feito para lá, e você vai levar poucos minutos para morrer, não é? Porque lá não é aquilo que pode ser a fonte da sua vida. E quando você chega na terra, você pode até achar que aqui finalmente você achou o lugar que é para o qual você foi feito, mas você não foi feito também. Lá não é nosso lugar de maneira mais evidente, mas a terra agora também não é, porque em Marte nós levamos 6 minutos para morrer, 5, e aqui 70 anos, mas de qualquer maneira nós morremos. De qualquer maneira não é suficiente para sustentar a nossa vida, e é por isso que nós devemos ser transformados na renovação das nossas mentes, para saber cada situação como o amor que nós temos por Deus se manifesta. E só com mentes renovadas, nós em cada situação, na vida, no trabalho, no casamento, no dia a dia, sabemos como o amor a Cristo se manifesta aqui, como o amor a Cristo se manifesta ali, como o amor a Cristo se manifesta nessa situação, como o amor a Cristo se manifesta nessa alegria, como o amor a Cristo se revela e se manifesta nessa tristeza profunda, como o amor a Cristo se manifesta nessa perda terrível. E as nossas novas mentes, que não se conformam com o mundo, encontram em cada situação a maneira pela qual o amor a Cristo deve se manifestar. E assim que nós somos santificados, e eu diria quanta transformação profunda nós precisamos encontrar nesse caminho, não é? Assim, o versículo 12 tem uma bandeira, um estandarte tremulando sobre ele, não é? E todo o impulso é esse amor. E então nós temos: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, seja constante na oração. Tudo por causa desse amor a Cristo, e de pensarmos sempre como Ele se manifesta na nossa relação com os outros, na nossa relação com a vida, com as situações alegres e tristes. Dessa forma, Cristo, Ele é o fundamento e a meta de tudo. E Ele entregou tudo para nos fazer isso. É o que o cálice, o pão está nos mostrando, e torna-se mais visível, mais real e mais convincente para o mundo que há realmente em nós uma esperança que eles não conhecem, não é? Que há uma fonte de alimentação que é completamente estranha às filosofias do mundo, ao coração do homem natural e à mente do homem natural. Então, como todas essas coisas se relacionam entre si: amor, alegria, esperança, perseverança ou paciência, algumas versões, tribulação e constância na oração. Porque Paulo, no versículo pequenininho, resumiu a vida cristã nisso: amor, alegria, esperança, perseverança, tribulação, constância na oração. Então vamos começar com tribulação. A tribulação é a única coisa diferente na lista de Paulo que diz que vai compor necessariamente, e tem que compor, o que você pode chamar, e você pode aferir se você tem ou não uma vida cristã. Nessa lista, a única coisa diferente é a tribulação, porque amor, alegria e esperança, paciência, as outras 4 coisas, amor, alegria, esperança e paciência,
São coisas que nós experimentamos. Experimentamos alegria, experimentamos paciência, experimentamos esperança. É algo que nos é feito, ou é algo que nos acontece, não é? Alegria, esperança. Agora, ou melhor, são virtudes. Não é algo que está vindo sobre nós, mas é algo que está saindo dos nossos corações. E, como eu disse, a tribulação é diferente, porque a tribulação é algo que é feito a nós, ou que acontece no nosso dia a dia. As outras coisas, amor, paciência, são virtudes que brotam da obra do Espírito Santo em nossos corações, algo que brota de dentro de nós. Já as tribulações não, acontecem conosco, ou alguém faz algo contra nós. Então as virtudes, elas surgem na alma pela graça de Deus, como algo moralmente bom, e só é bom de verdade se aquilo é produzido por Deus, por causa de Deus, tendo como Cristo o centro motivacional. Mas a tribulação não. Paciência, amor, perseverança na oração, esperança, são virtudes, não virtudes humanas, mas são virtudes produzidas pelo Espírito Santo. Não está na categoria de ato moral da alma, a tribulação. Portanto, ela é diferente das outras coisas que Paulo colocou aqui, mas que inexoravelmente fazem parte da vida do cristão. E é importante que você entenda que a vida cristã, um dos ingredientes, o único que não é uma virtude produzida pelo Espírito, mas que essencialmente faz parte da vida cristã, é a tribulação. E a gente começa com isso porque a gente podia dizer que as coisas acontecem sempre num ambiente, como esse culto está acontecendo nesse ambiente, e todas as virtudes devem brotar num ambiente, e esse ambiente se chama tribulação. A esperança, o amor, a alegria devem florescer no ambiente. E Paulo diz, a Bíblia diz que esse ambiente das virtudes é a tribulação. Se a tribulação mata essas coisas, não são virtudes espirituais produzidas pelo Espírito Santo. Então a tribulação é a experiência normal de todos os crentes nesta vida, todos sem exceção, porque ela é um ambiente onde as virtudes produzidas pelo Espírito existem aqui. Então algumas tribulações nós compartilhamos com todos os homens, com todo mundo caído, com todos os incrédulos: doença, calamidade e morte. Cristãos nunca tiveram uma expectativa de vida, por exemplo, diferente da expectativa de vida da sua época. Se você voltar 400 anos atrás, 500, 1000, e perguntar qual é a expectativa de vida daquela época, você vai ver que os cristãos estão dentro da mesma expectativa de vida. Nunca houve uma diferenciação de expectativa de vida ou qualquer outra coisa assim entre o cristão e os não cristãos, porque algumas tribulações nós compartilhamos com toda a criação e com todos os incrédulos: doença, calamidade e morte. Mas se junta a isso outras tribulações que nós não compartilhamos com os não cristãos, que são perseguições por causa do amor a Cristo, que são a interpretação errada do mundo a respeito de nós, de várias formas, hoje, em todas as épocas, que às vezes descambam para perseguições maiores ou menores, ou às vezes são só assédios, não é? Sobre nós. E o ponto principal aqui é que a tribulação é normal e esperada neste mundo,
Portanto, a coisa mais sem sentido é alguém dizer para o pastor: pastor, eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida ou na minha família. Quando sempre as pessoas falam isso, elas estão falando sobre alguma tribulação. Elas estão dizendo que elas não entendem por que isso está acontecendo, quando na verdade esse é o ambiente no qual as virtudes produzidas pelo Espírito acontecem. Nada é mais normal. A única coisa que ela devia entender nesse mundo é a tribulação, porque os dias mais comuns, menos ou sem dor, esses são os dias estranhos, não é? E de uma maneira geral, sempre, mesmo quando sua vida está nessa forma, você conhece um monte de pessoas que estão em situações opostas. Então é o cenário. Quando uma peça é ensaiada, quando você precisa de um cenário, e pense que o cenário onde você está vivendo, a sua história, o cenário é tribulação, é o cenário para nosso amor. A tribulação é o cenário para a nossa alegria. A tribulação é o cenário para a nossa esperança. A tribulação é o cenário para a nossa paciência e para a nossa vida de oração. Se a tribulação impede você de ter o amor, sentir o amor, desfrutar o amor, se a tribulação, o sofrimento, não há coisas que acontecem com você ou que fazem a você, é o impedimento para a alegria, é impedimento para a sua esperança, é impedimento para a sua paciência e oração, não há vida cristã em você. Então a aflição é o nome do lugar onde a gente vive, é o nome do lugar, é o cenário onde estamos vivendo. E se você não está nesse cenário agora, ou não está fincado nele agora, não tem a menor dúvida, você vai estar. E aprender que isso é normal será uma grande ajuda para você quando isso acontecer. Mais da metade do choque de alguém em qualquer sofrimento é a ideia de que aquilo não podia estar acontecendo. É a ideia de que aquilo é estranho, é a ideia de que aquilo é anormal, que aquilo não podia acontecer na minha casa, nem comigo. Por que isso está acontecendo comigo? Então, a maior parte do problema é que aquela pessoa acreditava realmente que esse não é o cenário da vida cristã. É óbvio que se alguém não consegue florescer quando tudo está mais brando, esperamos que seja realmente muito mais complicado no dia mau. Mas a expectativa é que nenhum dia nesse mundo de fato é bom, e que ele tende a ter muitos dias ainda mais excruciantes em aflição, e aprender que isso é o normal, e que você nunca está em aflição pensando: eu não esperava que isso acontecesse. É mais da metade do choque, do sofrimento que a pessoa experimenta. Então Jesus foi o melhor homem que existiu, o único homem que jamais pecou, o único homem que em tudo honrou a Deus, o único homem que realmente viveu para a glória de Deus de todas as formas, em pensamento, atitudes internas, ações. Realmente fazer a vontade de Deus era a sua comida contínua. E pense então todos os dias que nenhum de nós tem o direito de experimentar menos aflições do que ele. Se você hoje está experimentando menos aflição que Cristo, você deve estar grato a Deus. Você não tem direito. Se o único homem que perfeito no mundo foi um homem de dores, você não tem direito a não ser um homem de dores. Você não tem direito a não ser um homem de aflições, porque nenhum de nós tem o direito de experimentar menos qualquer tipo de aflição do que Jesus experimentou. Se nós experimentamos menos hoje, então é a misericórdia. Se nós estamos experimentando menos aflição em qualquer instante que seja, menos aflições que Cristo, certamente é misericórdia, porque nós merecíamos muito mais aflições e Ele nenhuma.
Então você vê que a gente vive em misericórdia todo o tempo, né? Porque nós não merecemos a vida pacífica que temos. Nós não merecemos uma hora da vida pacífica que temos. A maior parte do tempo das nossas vidas nós não estamos sentindo dor, ou não estamos com alguma coisa aflitiva, mas não merecemos nenhuma dessas horas, em nenhum momento. Cada uma delas é um presente misericordioso de Deus. Para Jesus foi diferente, foi aflição desde o princípio, incessante. Por exemplo, o nascimento dele foi escandaloso, porque ele foi concebido antes do casamento, e ele teve que ouvir várias vezes insinuação sobre quem era o seu pai. E ele estava nos seus primeiros momentos deitado onde os animais comiam, no lugar onde botava a comida dos animais, como se você nascesse e fosse colocado na vasilha de comida do cachorro. Ele foi ameaçado e odiado pelos poderes políticos da sua nação e do império onde ele viveu, do início ao fim. Ele foi caçado para ser morto quando era bebê, e teve então que escapar, beber ainda para um outro país, só para não ser assassinado. Aflição, aflição, aflição. E assim foi até que ele foi acusado de sedição contra o Império Romano, e ele foi condenado à morte, a morte mais cruel possível, com todos os requintes, a morte mais demorada. E nós sabemos que por trás disso tudo ainda estava algo muito maior, que era a ira infinita de Deus. E é assim que o cristianismo começou. Se você vai tomar da ceia, você está tomando o cálice que simboliza o sangue dele, não o sangue tirado com uma seringa, mas o sangue que foi derramado numa cruz. E você está comendo pão que aponta para a sua carne, que foi dilacerada pelos atos mais brutais e violentos, não cortadinho ali um pedacinho de pão, mas foi dilacerado pelo chicote romano, pelos pregos romanos. Jesus disse: quem não carrega sua própria cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ou seja, quem não tem alegria, paciência na tribulação, alegria, esperança, não pode ser, por causa do ambiente que vive. Qual o ambiente que vivemos? A aflição, a tribulação. Ele diz: não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Ele diz: se chamaram de Beuzebu, rei dos demônios, ao dono da casa, quanto mais chamarão de malditos os de sua casa. E Paulo ensinou entre os jovens, velhos, crianças, das jovens igrejas que ele instituiu em Atos 4:22, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E o apóstolo Pedro ensinou assim: amados, não estranheis o ardente fogo que surge sobre vós para vos provar, como se tivesse acontecendo alguma coisa estranha. O grande sofrimento de vocês estão sendo entregues à morte, estão sendo presos, estão sendo chicoteados, desprezados, mortos. Não achem que isso é estranho. Não recebam isso como algo: por que isso está acontecendo? Não estou entendendo. Não é estranho, é normal, é o que ele está dizendo. Então, vem com o mundo caído, pecaminoso e fútil. Paulo então diz em Romanos 8:23: nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, gememos interiormente, esperando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então a aflição de nossas vidas se estende para todos os cantos, de todas as formas, do câncer à calamidade. Não estranheis a calamidade, nem o câncer. Do conflito à morte. Não estranhe nem conflito, nem morte. Tudo isso
Pedro está dizendo, e Paulo, é o normal. Esse é o cenário onde a alegria, a esperança, a paciência e a oração floresce. É onde essas coisas que são virtudes, como eu disse, a vida cristã é composta por essas coisas, mais a tribulação, é o cenário onde elas vivem. E é por isso que Paulo diz aqui no versículo 12: sejam pacientes na tribulação. Então sejamos biblicamente equilibrados. Por exemplo, quando pensamos no nascimento de Cristo, no Natal, não é? São boas novas de grande alegria. E é verdade, Lucas 2,10: um Salvador nasceu, Cristo o Senhor, mas também ele nasceu para morrer, não é? Ele também foi chamado, apesar de essas serem boas novas de grande alegria, ele foi chamado para ser um homem de dores, experimentado no sofrimento. Jesus cresceu assim, e ele disse: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim colocar homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e o inimigo do homem serão os da sua própria casa. Quando isso acontecer, não estranhem. Não pense, é estranho, não é? Por que isso está acontecendo na minha família? Ele está dizendo, não pense. Portanto, a boa nova de grande alegria anunciada pelos anjos é uma alegria com botas de combate, é uma alegria combativa, não é uma alegria frágil, não é uma alegria de cristal, que depende de estar numa prateleira bem cuidada, onde ninguém esbarra, onde o ambiente é perfeito para aquela pequena alegria de cristal, como o mundo é. E felizmente os cristãos abraçaram até o humanismo secular para explicar o fato deles serem de cristal também. E é uma alegria pela qual é uma alegria que luta, que vence. É uma alegria sempre sobre ataque nesse mundo, ataque de Satanás e ataque de todas essas coisas que tendem, que tem como alvo a própria alegria, todas essas aflições. A alegria então está sempre sendo ameaçada, se ela não fosse o que ela é, pela tribulação. E o chamado de Romanos 12:12 não é para você se alegrar sem tribulação. Quando estiver sem tribulação, se alegre. Tem gente que nem assim consegue se alegrar, né? Encontra mil razões para estar deprimido, sem vida e tal. E está dizendo, o chamado de Romanos 12:12 é para se alegrar, não sem tribulação, mas para se alegrar na tribulação, e nem apesar da tribulação. E Romanos 5:12 é o que dá o chão para isso para nós, porque ele entrelaça aquilo que ele fala em Romanos 12:12, ele entrelaça aqui e mostra como essas coisas estão ligadas àquilo que compõe a vida cristã. Aqui, não apenas aqui, em vários lugares, mas em Romanos 5:1-6, esperança, alegria, tribulação e perseverança. Essas três coisas, não é? Perseverança ou paciência. E a gente pode ler esses versículos cruciais de Paulo, que ele está, na verdade, falando de uma maneira mais longa o que ele disse de maneira resumida lá em Romanos 12:12. Então a Bíblia é maravilhosa porque ela tem textos mais longos e resumos que contém toda aquela gama de verdades ditas de uma maneira maior. Diz assim: visto que fomos justificados pela fé. Por isso a justificação pela fé nunca pode ser uma desculpa para uma vida que não tem nada a ver com uma alegria, e sim com desespero final. Mas eu fui justificado pela fé, porque na verdade quando você vai entrelaçar alegria, esperança, perseverança, constância na oração, liga isso ao fato de você ter sido justificado pela fé. Então você não pode usar a justificação pela fé para justificar o fato de não haver nenhuma das evidências de que há vida cristã no coração de alguém, e ainda assim ele é justificado. Então, visto que fomos justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele também, ou seja, nós não tivemos, por
Deus, só acesso pelo dom dele à justificação. Como muito se fala hoje, até para explicar o fato de grande parte dos cristãos ser igual ao mundo em seu desespero sem fim. Nós recebemos a justificação pela fé, mas essa fé, esse dom de Deus, ela é extremamente potente, não só para nos justificar. Visto que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele também obtivemos acesso pela fé, não só a justificação, mas a essa graça na qual estamos firmes. E nos alegramos, nos regozijamos na esperança. Você vê como Paulo está juntando alegria, esperança, paciência. Todas as coisas que ele diz na aflição. Então, o mesmo que nos dá o dom da fé para a justificação, essa mesma fé está operando todas essas outras coisas juntas. Visto que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele também obtivemos acesso, por essa mesma fé da justificação, a esta graça na qual estamos firmes e nos regozijamos, não é? Alegria que explode na esperança, alegria e esperança, como está em Romanos 12, da glória de Deus. Mais do que isso, nos regozijamos em nossos sofrimentos, ou seja, na aflição, na tribulação, que é a outra coisa, é o cenário que Ele deu lá para nós, sabendo que o nosso sofrimento produz em nós, que fomos justificados pela fé, por causa desse dom de Deus, nós sabemos que o sofrimento produz em nós perseverança, que é o que ele falou, sede perseverantes nas aflições lá, não é? E a perseverança produz caráter, e o caráter produz o quê? Esperança, que é outro ingrediente que ele deu da vida cristã. E a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus, que é outra coisa que ele colocou, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Aqui fica claro que a alegria, a esperança e a perseverança cristã não estão livres da tribulação, não é? E que fluem da mesma fé que trouxe a justificação. Ou seja, o mesmo dom da fé que traz uma coisa, trouxe essas outras coisas, e que o teatro disso aqui, para os justificados, é a tribulação. Então dizer que eu não posso lidar com a tribulação e minha vida é igual do mundo e não há nada, não há esperança, alegria, mas eu fui justificado, está retalhando o que é a vida cristã e retalhando o texto, por exemplo, como esse de Romanos 5, que descreve isso. Então, versículo 3, Paulo diz: nos regozijamos com o nosso sofrimento ou nas nossas tribulações, mais do que a paciência, já que ele está juntando a alegria a isso, nesse ambiente, sabendo que o sofrimento produz aquela outra coisa, perseverança, não é? Então Paulo não apenas tolera a tribulação na vida como um ambiente onde aquelas virtudes crescem, ele faz as aflições servirem ao cristão. No caso, ele está dizendo que Deus faz através da mesma fé que nos justifica, e ele transforma a aflição de um mestre que determinaria como eu ficaria, se eu ficaria as tribulações, não é? Se eu ficaria sem alegria, sem esperança, sem perseverança, etc. Ela transforma isso que reinaria e me faria de seu servo, transforma ela no meu servo, ou seja, transforma a tribulação em nosso servo. E que Satanás quer para a nossa destruição, as aflições, não é? Deus também quer para o nosso bem. Quem consegue na vida dos eleitos de Deus o seu intento? Então, no próximo ato de tentar destruir nossa alegria, no próximo, no próprio ato em si, em cada um deles, nessa sequência, Satanás é levado
a fazer com que a gente lance a raiz mais profundamente em Deus. Porque, ou seja, quando Satanás traz as tribulações, a ideia é, como com Jó, nos afastar de Deus. Mas o que acontece com homens justificados e regenerados é que o que Satanás faz nossas raízes que estão em Deus se aprofundem ainda mais, como quando não chove, as árvores fazem as raízes irem mais fundo para achar o lençol freático, a água. O que Satanás consegue com homens regenerados, homens justificados, é que as aflições faz a gente fincar ainda mais a raiz em Deus e depender cada vez menos do que acontece. Portanto, o efeito neles, na verdadeira vida cristã, é o oposto. Nossa alegria está enraizada em algo. E tudo que acontece como tribulação só faz a raiz ir mais fundo. E você pode perguntar, então em que nossa raiz está ligada realmente? Nós podíamos dizer só Cristo, mas isso não nos daria a visão completa até chegar a Ele. Nossa alegria está enraizada em nossa esperança, é o que a Bíblia diz. E a gente quer dar uma boa olhada aqui nessa raiz de alegria. Nós vemos isso quando distinguimos a alegria e a esperança. E a gente vê como a alegria está relacionada à esperança. Como a esperança alimenta a alegria que supostamente poderia ser destruída pela tribulação. Então Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança. Parece que a esperança é o solo, não é? É o chão no qual a alegria está enraizada. Ou seja, o que a raiz da verdadeira vida cristã, da nova vida, a raiz dela está fincada em quê? Na esperança. Quando ela é atacada pelas aflições, o que ela faz? A intenção de Satanás era fazer o cristão, a intenção é perder algo de Deus, não é? Mas o que acontece é que, como o solo da nossa alegria é um determinado tipo de solo, o efeito é oposto, porque o solo da nossa alegria é a esperança. E quando é atacado externamente ou acima da linha da terra a nossa alegria, como o solo da nossa alegria, a nossa esperança, nós fincamos as raízes mais profundos na esperança, e aí é onde a alegria cresce. Se a nossa alegria cresce alimentada pela nossa esperança, e se as aflições fazem a gente fincar mais fundo as raízes da esperança, então a tribulação produz esperança, e a esperança, que é o sol da nossa alegria, produz em nós mais alegria. Então observe a frase semelhante aqui em Romanos 5:12: por meio dele, ou seja, de Cristo, também obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual nós estamos firmes e nos gloriamos, nos alegramos na esperança. Lá Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Aqui ele está dizendo: e nos alegramos na esperança. Ele está dizendo exatamente lá, esperança do quê? Da glória de Deus. E nossa alegria então está enraizada em nossa esperança, e isso é tão crucial de se ver. O que significa? Você vê que você pode perder todo o argumento bíblico do que é a vida cristã, se você entender que a nossa esperança é o céu, uma vida sem morte, etc, etc. Não, é algo maior do que isso. A nossa esperança na glória de Deus. Então, nessa alegria que está enraizada em nossa esperança, isso é crucial. Significa que para o cristão as coisas podem ir de mal a pior agora, e ainda assim elas não conseguem roubar a sua alegria, porque suas raízes não estavam em alguma coisa aqui. Suas raízes estão na esperança.
E quanto mais as coisas aqui falham, mais minhas raízes que já não estavam nela se aprofundam aonde ela estava, na esperança. E essa é a esperança da glória de Deus. A alegria é a alegria da esperança. Alegrai-vos na esperança. Se você não consegue, se você não tem um coração que se alegra na esperança, é óbvio que Paulo está falando isso para você. É óbvio que quando você, ou quando um homem levanta o argumento, quando tudo vai assim, eu não posso ter alegria, porque certamente você não tem esperança. E é óbvio que se tem esperança, não é a esperança que ele está dizendo, já que ele está falando sobre a esperança na glória de Deus. Não é nem a esperança de um dia estar num mundo sem dor e aflição. Isso é uma consequência. Os cristãos colocam seus corações em como será maravilhoso a era vindoura por se estar na presença de Cristo, da maneira com que Cristo orou por nós no dia que antecedeu a sua morte, nos momentos que antecederam. E é por isso que os cristãos podem se alegrar na tribulação, e não apenas na saúde, na paz e na segurança, porque a saúde, paz e segurança de maneira normal não é o solo da alegria. Nós nos alegramos na esperança, e não numa esperança vaga de no momento não haver mais coisas ruins, mas em algo muito maior, na esperança da glória de Deus. E a tribulação então conduz as raízes da alegria para a esperança. Elas se aprofundam mais na esperança, porque quanto mais seco está, mais as raízes se aprofundam. E a alegria futura flui de volta para o presente. A alegria lá do futuro, onde nossas raízes estão, que é a esperança, que é o solo da glória de Deus, elas voltam, como minha raiz está lá, a raiz pega o quê? Pega a seiva. Por isso que ela está, as raízes estão no chão, para nos firmar e nos alimentar. Então, a tribulação conduz minha alegria mais profundamente para a esperança. E essa alegria, nessa esperança, essa alegria futura, flui de volta por essas raízes que estão na esperança para o presente e alivia a carga das minhas tribulações. Então, o fundamento e o objetivo da esperança cristã são totalmente estáveis, né? Qual é o fundamento e o objetivo da esperança cristã? Que torna possível nos alegrar na tribulação. Séculos atrás, não é? Por exemplo, William Wallace, nasceu em 1270, né? Tem um filme Coração Valente. Então ele é um dos principais líderes da guerra da independência da Escócia, ganhou batalhas importantes. Tem um filme famoso chamado Coração Valente, não é? Então as pessoas podem dizer: olha, a nossa esperança de vitória é o William Wallace. Ele é a nossa esperança. Sem ele, está tudo perdido, não é? Ou se você tivesse na guerra civil americana, você poderia dizer: Ulysses Grant é a nossa esperança de vitória. Ele estava comandando os exércitos na época que o presidente era Abraham Lincoln, mas depois ele foi também presidente. Ele foi o 18º presidente americano. Então as pessoas na guerra civil lá, americanos, poderiam dizer: nossa esperança está em Ulysses Grant, está tudo na mão dele. Ou na Segunda Guerra Mundial você poderia dizer: a esperança do mundo livre. Durante anos na guerra, toda a Europa tinha caído, só ficou a Inglaterra. E quem, noite após noite, com seus discursos, mesmo sendo bombardeados sem cessar, manteve os ingleses com a cabeça erguida? Churchill. Você podia dizer naqueles dias: a esperança, nossa esperança de vencer e não sermos dominados como toda a Europa e acabar o nazismo, dominar tudo, é Churchill, não é? E é isso que eu quero dizer. Então, qual é o fundamento e o objetivo da esperança cristã? A base da esperança cristã
é a justiça de Cristo na justificação. Por quê? Não porque ela é um fim em si mesmo, como muitas pessoas querem fazer, porque tudo que elas pensam é em não ir para o inferno, um desejo que nem o demônio tem, ir para o inferno. Portanto, não é um desejo que mostre que alguém foi justificado realmente. Romanos 5, de 1 a 12 dá a resposta: tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se o homem não tem paz com Deus, logo ele não foi justificado pela fé. E se ele não foi, tudo que Paulo vai dizer depois se perde, porque a base da esperança, na qual a alegria está fincada e que faz nós nos regozijarmos na tribulação, está ligado à justificação aqui. A justificação é Deus declarando que nós somos justos, com base tão somente no que Jesus fez e na sua justiça. Ou seja, tanto naquilo que ele fez para afastar o pecado de nós, expiação, propiciar o pecado de nós, afastar a ira de Deus e viver uma vida de perfeita obediência que fosse atribuída a nós. No verso 6, Paulo diz: porque quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Então essa é a base da nossa esperança. Nós vimos o chão dela, o chão da nossa alegria é a esperança, mas a base da esperança é a justificação. Como você vai enfrentar Deus algum dia? É isso que justificação, enfim, fala para nós. Todos nós vamos enfrentar Deus um dia. Como você vai? As desculpas que você dá para o seu pecado, para o seu temperamento, é assim que você vai enfrentar Deus um dia? Você vai contar para Ele realmente? Você vai levar diante de Deus o humanismo secular e dizer que você é como é por causa do mundo, da tua criação, dos teus traumas? É assim que essa é a tua esperança diante de Deus. A tua esperança diante de Deus realmente é que essas coisas, esse blá 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 sem fim, vão fazer os olhos de Deus te verem, não condenado, mas justificado. Você acha que realmente qualquer argumento humanista naquele dia vai servir? Vai em frente, boa sorte com a sua ideia. Mas como você vai enfrentar Deus naquele dia? O que você vai pleitear? O que você vai dizer a Ele que pode ser algo que realmente não esteja debaixo da sua ira? Sua consciência sussurra agora o que gritará naquele dia, o que ela não terá freios, como você tenta dar usando o humanismo. Ela gritará para você naquele dia, bem alto, para o mundo inteiro: eu não sou bom. A única coisa que pode acontecer comigo é eu ser justamente, eternamente e infinitamente condenado. Há apenas uma base de aceitação, há apenas um caminho para ser aceito por Deus, apenas um caminho para a esperança da vida eterna, a esperança que é o solo da alegria nas tribulações. A base é a justificação, ou seja, a justificação somente pela fé, com base somente em Cristo e no que Ele fez, como está simbolizado pelo cálice e pelo pão. Esse é o ponto de Romanos 5, de 1 e 6. Essa é a base da nossa esperança. Então você vê que Paulo fala aquilo lá, mas você vê que em outros lugares ele disseca como isso funciona. Ele fala sobre a nossa alegria que tem raízes, nos alegramos na esperança. E essa esperança não é uma esperança em viver um dia sem doença, sem morte, é uma esperança da glória de Deus. A gente precisa ver o que é isso. E a única base de você ver a glória de Deus sem ela te destruir é a justificação. Portanto, nunca use a justificação para você não ter esperança, nem paz e nem alguma coisa e dizer que você é justificado, por exemplo. Agora, qual é o objetivo da esperança cristã? Nos gloriamos na esperança
da glória de Deus. A esperança de Deus, a esperança em nós, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, ela tem um alvo. E esse alvo não é nenhum alvo, você vê, que possa ser compartilhado com um coração natural. Não sofrer, não ter dor, passar para sempre a vida sem morrer. Tudo isso são efeitos. Não é? A esperança não é disso. Vê meus irmãos que já partiram antes. A esperança é da glória de Deus na face de Cristo. Se não é, a esperança é falsa. Agora, se a esperança é o chão onde a alegria está fincada, e a base dessa esperança é a justificação, e a justificação é só porque eu tenho como alvo a glória de Deus, ver a glória de Deus, então, se o alvo está errado, é óbvio que a base da justificação suposta está errado. Portanto, minhas alegrias não têm raízes aqui. Então a meta, o objeto da nossa esperança está no final do versículo 2. Nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a esperança suprema do coração humano não é o perdão. A nossa esperança suprema, quando estamos participando da Santa Ceia, não é o perdão, não é isso que é o chão da nossa alegria, o perdão. Não é a justificação, apesar de ser maravilhosa. A justificação é a base, mas não é o objetivo. O céu não é. Não nos alegramos na esperança do céu. E às vezes, o que as pessoas querem dizer com a esperança da glória de Deus, elas estão pensando nisso, a esperança do céu. Mas não é a esperança da libertação das doenças e desses males que o pecado trouxe. A esperança final de cada coração regenerado é a glória de Deus. É a única esperança que realmente é a raiz da alegria e que tem como base a justificação. Você foi feito para ver e para saborear e para se deleitar na glória de Deus. Por causa disso que a história aconteceu. O Natal aconteceu e Jesus nasceu. A Sexta-feira Santa aconteceu. A Páscoa aconteceu para que pecadores não fossem incinerados pela glória de Deus manifestada em sua ira contra o pecado, mas pudesse vê-la e saboreá-la por causa de como o pecado foi tratado na justificação, com uma alegria cada vez maior para todos sempre. Então Romanos 12:2 diz: alegrai-vos na esperança. Romanos 5:2 completa o pensamento: alegre-se na esperança da glória de Deus, não do céu, não do perdão, não da justificação. Você se alegra na esperança da glória de Deus. Essa é a experiência definitiva que vai enxugar nossas lágrimas. A experiência mesmo, o maravilhoso não é as lágrimas serem enxugadas, é porque contemplar a glória de Deus corrige todos os erros e faz nosso coração ter para aquilo pelo qual ele foi feito. E é por isso que não há mais lágrimas, e é por isso que tudo cai no lugar certo. Isso fará com que você diga que tudo valeu a pena. Paulo diz: não importa o que você tenha sofrido, desfrutar a glória de Deus. Ouça a maneira como Paulo coloca isso em 2 Coríntios 4,17. Essa leve e momentânea tribulação, leve qual? Todas da tua vida, na hora que você nasceu até a hora que você morre, está preparando para nós um peso eterno de glória, que é a glória de Deus em Cristo, acima de qualquer comparação com a aflição que você está experimentando. E por isso ele pode dizer: alegrai-vos na esperança, no ambiente
da tribulação. Então essa era a esperança que sustenta a alegria de Paulo na aflição. Essa é a esperança que sustentava a alegria dele na cadeia em Filipos, em todas as suas aflições e depois em seu martírio. E Paulo pregou isso então para si mesmo. E devemos, essa aflição, Paulo está dizendo, não é sem sentido, não é absurda, não é cruel, não é sem propósito, não, ela está operando para mim uma experiência da glória de Deus, que vai superar cada momento e cada grau de sofrimento nesta vida. Essa é a nossa esperança, é que ver a glória de Deus, desfrutar Deus de uma determinada maneira, finalmente, sem nenhum impedimento, compensará sem comparação todas as coisas. Sua base é o sangue e a justiça de Cristo, pelos quais nós somos justificados pela fé. Você vê que é a mesma base que traz paz, alegria, gozo. Portanto, chega de um jogo de gente se dizendo justificada, mas querendo provar que existe um evangelho sem paz, sem alegria, sem gozo. Sua meta e objeto é a glória de Deus que um dia vamos experimentar na face de Cristo, sem nada que encubra a contemplação plena. Nós conheceremos como somos conhecidos. Então, alegre-se na esperança. Então, Paulo diz em Romanos 12, 5, 2: alegrai-vos na esperança. Então, a alegria cristã brota dessa esperança. Ou você poderia dizer que a alegria cristã é direcionada para essa esperança, e está recebendo dessa esperança tudo o que ela precisa. Não deveríamos nos alegrar com algumas coisas boas agora? Você pode dizer, toda a nossa alegria é um regozijo nessa esperança? Há duas maneiras de responder a isso. Há o caminho, por exemplo, eu falei sobre o nascimento, a morte. Quando Jesus nasceu, eu diria, o caminho dos pastores naquela cena e o caminho dos homens sábios. Os pastores tinham nada, pouco, eles eram despossuídos de bens. Já os sábios, eles tinham ouro, incenso e mirra, eram homens ricos. São opostos no nascimento de Jesus. Existe uma maneira de se alegrar na esperança quando você não tem nada. Olhe para os pastores. E existe uma maneira de você se alegrar na esperança quando você tem muito. Olhe para os homens sábios. O caminho dos pastores, eu diria esse: se a tribulação é normal, é o teatro, é o palco da alegria, da esperança, onde a alegria está fincada, então Paulo precisa enfatizar que a alegria fluirá da esperança e não dos bons momentos. Quando Pedro diz que nós temos uma alegria indizível e cheia de glória, é porque a alegria flui da esperança e não dos momentos que estão acontecendo, que o nome daquilo é tribulação. Então o presente é difícil, e novamente a gente diz que se você acha que isso não é verdade, que o presente não é aflição e tribulação, e que esse mundo é um vale de lágrimas, logo você vai saber. E se a vida é difícil, nós podemos desistir da alegria ou podemos obtê-la fora do que é essa vida. E Paulo, é óbvio, tinha alegria, e disse que a essência da vida cristã é alegria, é a esperança, é a perseverança. Então ela não podia estar baseada realmente se o teatro onde a gente vive se chama tribulação. Então ele ordena repetidas vezes: alegrai-vos no Senhor. Novamente digo, alegrai-vos, como está em Filipenses 4. Regozijar-se na esperança. Então ecoa da convicção de Paulo de que a vida cheia de aflições, e que importa que por muitas aflições nós entremos no reino de Deus.
Ou seja, flui da ideia de que a tribulação é algo normal, é o chão, é o palco daquelas virtudes da nova vida. Mas vem uma glória que fará tudo isso nada. E outra maneira de explicar essa frase é: alegrai-vos na esperança. Como eu disse lá, ele está fazendo um grande resumo do que ele vinha dizendo de maneira complexa antes. Então a maneira do sábio, essa é dos pastores, é dizer que mesmo em épocas de prazeres abundantes, esses prazeres só apontam para Cristo. Que o objetivo do prazer, que o próprio Cristo é o alvo para onde as coisas que não são aflições em nossas vidas apontam, se nós temos essa nova vida. Como será experimentado mais plenamente no futuro. Ou seja, quando eu tenho um casamento bom, eu não penso que ele é só uma seta que aponta para o que é realmente bom, que é o desfrute final. Por isso que algumas pessoas dizem: mas no céu não vai ter casamento. É óbvio que essa pessoa está vendo o casamento como um ídolo. Ela está querendo dizer que para ela sequer pode pensar num céu sem casamento. O casamento é tão superior a Cristo que ela pode pensar num casamento sem Cristo, mas não em Cristo sem um casamento. Ela pode pensar num casamento sem céu, mas não num céu sem casamento. Essa pessoa está cega, porque é óbvio que ela pegou as placas e disse que as placas, que ela não consegue imaginar viver na cidade sem as placas que apontavam para a cidade, o que em qualquer outra situação pareceria absurdo. Seria os magos acharem que a mirra, o incenso eram as coisas preciosas naquele dia e não o bebê na manjedoura. Nós desfrutamos de sua comunhão agora em medida, ou seja, você vê que tanto os pastores quanto os dois caminhos apontam para Cristo como a glória de Deus, como a esperança. E agora, isso é uma esperança, apesar de um desfrute agora, mas é porque agora nós não vemos face a face, ou seja, não temos uma experiência plena. Toda alegria futura será encontrada em Cristo. E as coisas boas apontam para isso. E as coisas, a aflição, que é o que é geral, porque mesmo no momento, os magos, o que eles representam, a vida deles vai ser cheia de aflição, apesar de eles não serem como os pastores socialmente. Então toda alegria futura será encontrada em Cristo. Por causa disso, toda alegria presente ou está em Cristo, ou aquela que não está diretamente em Cristo aponta para Cristo, se não é um ídolo. Ou seja, se a alegria que eu tenho no meu casamento não aponta para Cristo e sim para o casamento, então o casamento é um ídolo. Se a alegria que eu tenho em ter filhos não aponta para Cristo, é uma alegria que termina nos meus filhos, isso é um ídolo. Se a alegria que eu tenho no sustento termina no sustento e não aponta para Cristo, aquilo é um ídolo. Portanto, aquilo é um mal em vez de um bem na vida de um homem. Então eu digo como o apóstolo Paulo: seja na dor ou no prazer, alegrai-vos na esperança. Porque quando eu tenho um casamento maravilhoso, a minha esperança, que é o chão da minha alegria, não é o casamento, ainda é a esperança da glória de Deus, para a qual meu casamento só está apontando. E quando tudo desmorona no casamento, como o chão da alegria é a esperança da glória de Deus, a minha alegria ainda está lá. Agora, finalmente, conecte os últimos 3 elementos: perseverança paciente, amor e oração, e regozijo na esperança. Seja paciente na tribulação. Hebreus 2:12 mostra como isso se relaciona com esperança, alegria e amor. Olhe para Jesus, o fundador e o consumador da nossa fé, ou o autor, o qual pela alegria
Aí está a alegria, né? Que foi proposta na frente, então aí está a esperança. Suportou, aí está o amor, a cruz. Então o maior ato de amor que já existiu, a morte de Jesus por pecadores como nós, foi suportada pela alegria, que era sustentada pela esperança. Não é porque era a alegria que lhe estava proposta. Isso é pelo regozijo na esperança. Exatamente a mesma coisa que Paulo está dizendo que nos sustenta. É o que sustentou o Salvador. Pela alegria que lhe foi proposta, ele tinha a esperança nesta alegria, ela está proposta. Ele suportou o amor que suporta qualquer coisa, por causa da alegria que está fincada no solo da esperança. É a mesma coisa. Então eu resumiria todos os elementos de Romanos 12:2 assim: tribulação, problemas, calamidades, conflitos, câncer, morte. Todas essas são as condições normais deste mundo, o teatro da vida. Mas Cristo veio e Ele invadiu nossa tribulação, e mais do que isso, Ele assumiu ela com um peso imenso, infinito, que nós não podemos sequer sonhar. E Ele carregou nossos pecados, carregou nossa maldição, absorveu a ira de Deus, tornou-se nossa justiça, que é a base da esperança, que é o solo da alegria. Venceu a morte, o inferno e Satanás, e Ele abriu a porta do paraíso. O que é isso? Isso não é simplesmente não ter lágrimas, não. Ele abriu para aqueles que o Pai deu a Ele, que por isso confiam nele. Ele fez da sua glória o que é o paraíso. A esperança é na glória de Deus. E o que é isso? Para que nós tivéssemos prazeres sem fim, Ele nos abriu a esperança da glória de Deus, que não é uma vida sem doença, que não é uma vida sem a morte, como é o céu para muitos. Nós vimos que a mesma fé que conecta o homem à justificação, automaticamente conectou o homem a tudo isso. Não existe fé que justifica sem trazer tudo isso, porque é a mesma fé. Paulo está falando sobre a mesma coisa. A fé da justificação é só a base da esperança, que é o lugar onde estão as raízes da alegria. E essa esperança é na glória de Deus. E que glória é essa? É a glória que Jesus mostra para nós quando Ele orou em João 17:25, horas antes da sua morte. Pai, aqueles que Tu me deste, eu quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo. A glória de Deus, a esperança da glória de Deus. Ele está orando por isso, momentos antes do sacrifício. Para quê? Para que eles não morram, para que eles não sintam mais dor, para que não haja mais lágrimas. Como eu disse, nenhuma dessas coisas é o alvo da esperança. Não é? Esses são efeitos, não é o alvo. Estejam comigo onde eu estiver. Para quê? Para que vejam a minha glória, que me deste porque Tu me amaste antes da fundação do mundo. Para que eles vissem essa glória infinita da Trindade, amando-se sem início e sem fim, que é a razão de todas as coisas existirem. A glória de Deus. Nessa esperança é que nós nos regozijamos com alegria indizível e cheia de glória, como está em 1 Pedro 1:8. Agora, apesar e até por causa da nossa tribulação, as nossas raízes se aprofundam mais na esperança. Nossas raízes, você vê, já não estava nem no que é bom, como os sábios mostram, e nem era impedido pelas aflições, porque as aflições fazem as nossas raízes da alegria, que estão no solo da esperança, se aprofundarem mais ainda, porque não havendo chuva nenhuma externa por cima, tudo que a raiz, que a planta precisa, ela vai buscar mais ainda em raízes mais profundas. E nessa alegria nós suportamos com Jesus todas as coisas. E essa é a vida cristã, não é?
Então o presente e o futuro para cearmos. Não cometa o erro de pensar que a alegria orientada para o futuro e sustentada pelo futuro limita ela no presente. Não, ela fica limitada. Não, isso liberta. Se o seu futuro é glorioso, é a glória de Deus, para que eles estejam onde eu estiver, para que vejam a minha glória, você não vive mais para dinheiro, sexo, romance, poder ou fama. Onde estão as raízes do nosso mundo? As raízes da alegria deles. E é por isso que ele é um mundo triste e deprimido. As raízes deles estão no dinheiro, no sexo, no romance, no poder e na fama. E tudo isso está morrendo. Se da onde minhas raízes está morrendo, como é que eu posso viver? Se a raiz da minha alegria está nessas coisas que estão morrendo, é óbvio que minha alegria está morrendo junto com elas. Você não precisa se agarrar mais. Essas coisas só serão aquelas coisas dos sábios que apontam para Cristo. Elas mesmas não são o chão da raiz da esperança. Então, você não vive mais por dinheiro, romance, sexo, poder ou fama. Você não precisa se agarrar então, agarrar e perseguir prazeres que estão escorregando entre os teus dedos que estão morrendo. Cada dia que passa, seus dedos estão mais velhos, e as coisas que você queria segurar com eles estão morrendo também. Tudo está morrendo. Então, porque você não está mais agarrado a essas coisas como um chão para suas raízes, você está livre para viver para Deus. Você é livre para ser outro tipo de pessoa, diferente daquela que vive para este mundo. Amanhã no trabalho, você está livre para ser alguém totalmente diferente delas, que estão com suas raízes em coisas que estão morrendo. Portanto, não pode ter alegria, já que a esperança dela, a alegria delas está naquele solo, e a sua está na esperança da glória de Deus, que tem como base a justificação e como alvo não mais lágrimas, não ver parentes que já se foram, irmãos que já se foram. Está na glória de Deus, a esperança da glória de Deus. Se a sua esperança for gloriosa e certa, o que vai fazer você? Como você agora, as tuas raízes não estão naquelas coisas que eu disse, você vai então buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas básicas, serão acrescentadas a você. Seu amor então será genuíno, será radical nesse mundo, por causa da alegria que está diante de você. E aí vem a oração, porque ele diz: sede perseverantes na oração. E não vamos falar sobre a oração, nós vamos cear agora. Mas por que a oração entra aqui em Romanos 12, 2, e nós poderíamos esticar? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverar na oração. Então, eu vou dizer outro dia, mas basta dizer o seguinte: pela oração nós veremos e vamos saborear a grandeza e a preciosidade da nossa esperança, ou seja, da herança do coração regenerado, do homem justificado, que é a glória de Deus. Paulo diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo. Ele cumpre tudo em todos. Ele já era o Senhor de tudo, mas não como cabeça da igreja, mas agora é como cabeça da igreja, para que nós tenhamos essa esperança que flui da justificação do seu sangue, que é o solo da nossa alegria. E ore por si mesmo, ore por essa igreja, não é? Para que Deus revele a você e a todos nós, a seus parentes,
qual é a esperança para a qual Ele o chamou, quais são as riquezas da sua gloriosa herança nos santos. É essa esperança que alimenta nossa alegria, e essa alegria é que sustenta a nossa resistência, e a resistência nos leva a desfrutarmos esse amor e essa alegria já agora, vinda do futuro para nós, e a glória de Cristo vai brilhar cada vez mais, de um grau de glória para outro. É assim que nós vamos tomar da Santa Ceia agora. Vamos ficar de pé. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz, acalmar